Bem-vindo ao canal Voz Divina, eu sou o pastor Hortêncio, estamos no programa My Testimony e hoje estamos com o pastor Zarlino Somar, da Igreja Ministério Videira, e é um prazer ter o pastor aqui e esperamos ouvir o seu testemunho também. E antes de mais nada, vou pedir o pastor para fazer uma oração para abençoar o nosso programa. Amém, muito obrigado. Vamos orar. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Neste momento estamos na Tua presença, Senhor, Pai. Pai, abençoa, Senhor, Pai, este trabalho, Senhor. Amém. Abençoa-nos, Senhor. Que o Senhor traga, Senhor, aquilo que o Teu povo precisa de ouvir, Amém. precisa de saber, Senhor Deus. Pai, neste momento estamos aqui reunidos, Senhor, para trazer, Senhor, as verdades, Senhor, Pai, deste ministério, Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Nós queremos deixar tudo nas Suas mãos. Fica conosco, Senhor. E aqui está nos acompanhar neste momento, que estejam atentos para ouvir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém e amém. Então, estamos aqui com o pastor e nós vamos iniciar a nossa entrevista e é uma conversa entre pastores, então fica à vontade. E nós vamos primeiro querer saber sobre a sua vida antes de conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Talvez pode dar um short story, um background de como era a sua vida antes de conhecer a Cristo. Sem problema. A verdade sobre a minha vida, eu antes de conhecer a Jesus Cristo, a minha vida foi diferente, né? Era diferente, era uma vida que não tinha sentido, né? Não tinha sentido nem direção, porque eu também não nasci na igreja, na família cristã. Eu sou muçulmano. Eu saí numa origem muçulmana, mesmo uma família radicais, mesmo aqueles muçulmanos, mesmo que não aceitavam nada. Então, minha vida não foi assim, nascido na igreja ou numa família cristã. Então, minha vida foi difícil, até que eu era conhecido como reestragado, através do que minha vida era dançar, era apresentador, fazia coisas assim, minha vida era essa. Então, minha vida foi essa, não foi uma vida assim logo nasci porque já estava a servir a Deus, eu já conhecia Jesus Cristo, não. Foi uma vida diferente e muito difícil mesmo, porque sofri muito até para conhecer Jesus, não foi fácil. Não foi fácil, então foi uma vida muito difícil. Se quando diz que sofreu muito para conhecer a pessoa de Jesus, pode, em outras palavras, nos explicar? Bem. Eu nasci numa família muçulmana, então a minha vida foi difícil porque eu sofri. Eu era uma pessoa sofrida, era uma pessoa que eu seguia, mas chegou a um certo ponto, para conhecer a Jesus, foi um mistério, a minha conversão mesmo de verdade, foi um mistério, foi milagre de Deus. Milagre de Deus, como eu tinha uma vida que eu via fora e eu me juntei com alguém. Quando me juntei com aquela pessoa, eu tinha uma vida, eu tinha construído casa, tinha pouca coisa. Mas chega um momento, houve problemas, traição, e eu cheguei à conclusão que seria bom eu me matar para que a vida terminasse por ali. Devido à traição? A traição. Então, o que aconteceu? Eu cheguei a me enforcar e quando me enforquei, quase a família lá, contando que como é que foi, eu entrei no meu quarto, me enforquei, para mim a minha vida já tinha terminado, porque aonde eu estava, o inimigo ele me mostrava coisas, beleza, bonita. Onde eu estava, eu já tinha perdido a vida. E é aí, quando cortam aquela corda, Deus me devolve a vida. É aí que eu conheci o pastor Davi Marques Alves, que é também o nosso pastor presidente. E quando eu conhecia ele, eu estava de cama e fiquei quase uma semana sem falar. Sim, mas eu queria entender a parte onde estava a contar sobre a parte de se tirar a vida. Sim. Houve a traição. Houve traição. Passou um tempo, ficou a refletir ou a pensar, já fez plano
de tirar sua vida. Tirar minha vida. E quando chegou o dia, o que fez? E quando chegou o dia, até foi mesmo dia, porque esse problema veio seguindo, então o que acontece? Quando chega este dia, a gente teve essa sentada, e quando a gente teve essa sentada, o que acontece? Depois de dizerem que você não tem direito de nada, você não tem direito de receber, nem nada, tudo você vai ter que perder. Eu perdi totalmente tudo, casa, eu tinha metade das coisas eu tinha, só fiquei com roupa do corpo. Então, aquilo para mim não foi fácil. Eu recebi aquilo ali com uma força. Para mim, o inimigo ele me mostrava que já não tenho mais vida, não tenho mais nada, não tenho mais chance. Perdia toda a esperança. Então, dali, quando aquela família foi embora, e eu entro no quarto. No mesmo dia. Entro no quarto. Essa já era a terceira conversa que a gente teve. Então, quando eu entro no quarto, eu me tranco. E pego na corda que estava ali no meu quarto e eu cortei aquela corda, amarrei e me enforquei. Mas lá, como meu pai, antes de sair de casa, o meu padrasto já, eles só subiram no telhado e acho que eles perceberam que alguma coisa, esse do jeito que entrou lá, não estava nada bom. Acho que foi Deus trabalhando nesse sentido. Então, o que acontece? Eles entram, tiram aquela telha e cortam aquela corda. E aí eu não estava me a perceber, porque eu já tinha perdido a vida nesse até já estava morto. Já estava morto, porque aonde eu estava a ver coisas num jardim. Só para ver como é que o inimigo trabalha. Num jardim eu estava a ver coisas diferentes, anjos a voar daqui para ali, enquanto não era nada daquilo. Então, fiquei uma semana sem falar. Eu já não falava, não comia, só era água. Então saiu dali para o hospital? Até que não me levaram no hospital, estava em casa, me levaram em casa da minha mãe e fiquei deitado ali. E é aí onde entra o pastor Davi, onde eu conheço o pastor Davi. E ele, quando vem me visitar como um filho, porque a minha mãe, ela é que foi a primeira a ser convertida nessa igreja. Sim. Então, o pastor Davi vinha como filho do crente dele. Sim, para vir visitar. Para meu filho aconteceu isso, então eles saíram da sua casa e vieram lá para poder vir me visitar. E me encontraram naquele estado. E aí o que acontece? E naquele momento o pastor Davi, ele fala de Jesus, mas antes dele, como eu estava a dizer, eu entrei na igreja, mas nada que eu sentia, nada, houve aquela mudança total. E aí, depois dessa situação, ele de novo continuou falando de Jesus, porque eu já tinha perdido a esperança. Ele continuou a falar de Jesus, que Jesus era a única esperança. E é um dos versículos que, naquele momento, me veio. Deus, depois dele me entregar, até me ofereceram uma Bíblia. Bíblia. Eu sei contar vida. Eu para ali, eu contar que a minha vida já terminou. Ele me ofereceu uma Bíblia bem nova, estava selada. Fui eu abrir o plástico, ali mesmo de cama. E comecei a ler. Eu lia quase no espírito, porque não conseguia tirar a voz, ninguém conseguia perceber. É um milagre. Sim, é um milagre, porque se eu precisasse de alguma coisa, era com gesto. E eu não comia, só era água só. Esses 7 dias, acho que Deus estava ali falando comigo, porque depois disso, eu aceitei segunda vez a Jesus Cristo. Porque a primeira vez foi na igreja wesleyana, com o pastor Abel 9, foi ali, me discipularam, depois houve esse afastamento da igreja, e é o que aconteceu esse assunto. Então, o que acontece? Eu estou ali, eu abri a Bíblia, eles falaram, foram embora. Mas aí à noite, fora da hora, Deus manda 2 anjos. Eu estava com a Bíblia aqui no peito, e eu estava dormindo, mas ali Deus me traz 2 anjos, assim, estavam parados do lado das pernas da cama. E aqueles anjos já me acordaram. E começaram a falar comigo, me mostrando a Bíblia. Eu abri a Bíblia sem eu perceber e comecei a ler. Fui já encontrar aquela passagem que o próprio Jesus disse: "Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei." Porque meu jogo é suave. Então dali me desperta. Eu comecei já
quando eu abro os olhos, os anjos já não estavam ali. Mas eu senti a presença de Deus naquele lugar. Eu senti essa presença. E é daquele momento que eu comecei a abrir. Eu abri, consegui encontrar lá em Mateus, comecei a ler. E lendo, daqueles 7 dias de cama, eu só estava a ler. Lia, porque o meu tempo só era aquele. Sim. Então, o que acontece? Fui encontrar um dos versículos mais que me coloca eu firme. Um dos versículos é daquele versículo de João 14. Sim, quando sim. Jesus disse que eu vou ao Pai preparar-vos lugar. Sim. E um dia voltarei. E aí ele, quando diz... a pergunta, antes de eu terminar de ler, vinha a pergunta. Esse caminho, mas Qual é é esse? aonde esse lugar? Antes de terminar de ler, porque eu antes de ter essa habilidade sim. de entender. Mas daí Deus me leva de novo. Lê, eu quero que tu lê para me compreender quem sou eu. Aí eu fui abrir até lá no versículo, acho que versículo 4 já começa a conversa, e Jesus, quando ele diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade, Sim, e eu sou a é a vida. vida, sim. Então daí eu comecei a perceber que a minha vida, esta segunda vida que eu tenho é de milagre, não é minha vida, é a vida de Jesus. Uau. Então daí é onde eu entreguei que, Senhor, eu entrego tudo a Ti. E eu quero seguir este caminho que é o Senhor, e eu quero seguir esta verdade que é o Senhor, e a vida que é Tua. Uau. Porque eu já tinha perdido a vida, Sim. e contando com a minha família, do jeito que contaram, na verdade eu era morto. Sim. E Deus é uma vida de milagre. Eu estou a viver uma vida de milagre. Não é aquela vida que talvez meu pai e minha mãe me deram. Não, não foi essa não. É a vida de milagre. E até hoje eu aceitei Jesus e de lá para cá estou a servir a Ele. Uma vida de milagre de verdade. E como que explica esse momento de perder a vida? Porque as pessoas que estão assistindo podem surgir algumas questões. Como que explica? Claro que foi um milagre. Pelo que eu percebi, o pastor aqui perdeu a sua vida, depois foi recuperar já no hospital. Sim, no hospital, mas não era no hospital, em casa mesmo. Me carregaram do quarto para em casa da minha mãe já. Ah, tá bem. Sim. Mas estamos a falar com uma pessoa que chegou de se tirar a vida, Sim. morreu, mas voltou à vida. Sim. Tanto físico, tanto espiritualmente. Porque estava morto fisicamente. Exatamente. Mas voltou a ter vida. A ter vida. E estava morto espiritualmente também e voltou a ter a salvação. A ter a salvação. Uau, isso é um grande milagre. Sim. Então, quando eu digo isso, talvez para muitos que vão assistir isso ou estão assistindo nesse momento, Sim. é de que se eu digo que eu perdi a vida, eu perdi a minha vida primeiro, porque eu já tinha saído no sentido espiritual. Sim. Eu perdi, quando eu já me lembro disto, hoje em dia que eu sou pastor, eu me lembro quando Adão e Eva pecaram, ali Deus disse que iam morrer. Morrerem como? Espiritualmente, já tiraram a vida dele espiritual, já. Então, dali o que acontece? Eu já tinha perdido essa essência espiritualmente. Sim. Eu já não tinha aquela vida espiritual que eu tinha, aquela comunhão com Deus. Eu era uma vida só que vivia carnalmente. Então não tinha nada de Deus. Porque muitas das vezes tem pessoas que dizem assim, eu estou com Deus. Sim. Eu estou com Deus, eu ando com Deus. Irmãos, não é verdade. Quando a gente se afasta de Deus, nós só andamos só. Sim. Andamos, até pessoa, nós que somos agora, que somos pastor, aquele que conhece Jesus, ele conhece, discernir que este irmão tem problema espiritual, está morto, está a caminhar, mas está morto vivo. Isso acontece. Então, é a vida que eu estava a viver. E a segunda morte que eu digo é essa física. Eu perdi. Porque eu morri, eu me lembro que me carregaram, as pessoas choraram. Acima de 30 minutos a se chorar. Uau. Pastor, se eu estou a dizer que o caixão perto, eu senti a família contar isso. E eu pressenti por quê? Porque quando eu disse que saí deste mundo, onde eu estava a ver anjos, estava a ver coisas, jardim, coisas assim, porque já não tinha essa vida. O momento que cortaram aquela corda, eu não pressenti nem quando caí no chão, nada. Então, quando me carregaram para aquela cama, eu ainda estava morto. Aí foram chamadas pessoas para vir ali a chorar, minha mãe a chorar, famílias, o quê? Meu filho se matou. Está entendendo, pastor? Então, em 2 ângulos eu morri. Mas daí, depois daqueles 30 minutos, Deus me devolve a vida. Uau.
Foi espontânea. A pessoa que estava ali, porque depois minha mãe começou a chorar, saiu para correr de um lado para outro. A pessoa que estava ali, que era já meu padrasto, ele viu eu abrir os olhos. Uau. Mas eram 30 minutos ali. Sim. A me chamar, a me acordar, a água ali, nada. Mas depois daquilo, ele viu eu abrir os olhos. Então essa é a vida que Deus soprou. Amém. Ele Amém. soprou. Ali já não era aquela vida que eu Era já uma segunda tinha. chance, Era a né? segunda chance que Deus estava a me dar. Amém. E dali, pastor, para te ser sincero, e para todos que não acreditam nesse milagre de Jesus, Sim. a minha vida é de milagre. A minha vida é de milagre. Já não era aquela vida que eu vinha viver. Não. Agora a minha vida é de milagre. E não só, eu senti a presença de Deus. Sim. Supernatural. Uau. Supernatural. Por quê? Porque nas madrugadas eu sentia que Deus estava ali conversando comigo. Uau. Você tem ainda um trabalho maior. Claro. Mas eu não compreendia que trabalho é este. Sim. Se eu não tenho nada, Sim. vou trabalhar o quê? Porque eu não compreendia diretamente. Há pessoas que dizem, eu sou cristão, eu vou ao céu porque vão na igreja. Sim. Isso aí também eu tinha, porque eu saí na família muçulmana, lá eu não percebia, algum irmão me convidou para a igreja, e eu fui andando na igreja, mas ainda eu tinha essa dificuldade, eu só dizia que sou cristão, porque Sim, pronto. Mas nesse momento, depois desse percurso aqui, dessa luta toda, eu agora compreendi o que é ser cristão. Porque muitos acham cristão é só ir para a igreja. Sim. Muitos acham cristão porque nasce numa família cristã. Sim. Não é verdade. Sim. Hoje Deus já me abriu os olhos que não é isso. Muitos vêm na igreja, mas não são salvos. A própria Bíblia diz assim, o próprio Jesus diz que, olha, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Sim. Então acredito que na igreja tem pessoas que vêm, mas no final vão ficar. Sim. Então, minha vida foi de milagre, é isso. Então, eu morri espiritualmente e fisicamente. E Deus me devolveu as duas coisas. Então, tens que agradecer a Deus duas vezes. Duas vezes. Um homem bem agraciado. Exatamente. Muita Espiritualmente e fisicamente. Uau. Então, eu agradeço. Se hoje talvez faço alguma coisa que não agrada a Deus, não porque não tenho consciência que isto, Sim. eu sei onde Deus me tirou. Não esqueço. Não me lembro das coisas passadas. Não. Mas me lembro de onde Deus me tirou. Sim. Porque existem duas coisas. Há pessoas que dizem, eu me lembro do passado, porque se lembra daquelas coisas que fazia no passado. Não é isso, não. Sim. É errado, essa ideia é errada. Você se lembrar das coisas, tem que se lembrar de onde Deus te tirou. Sim. Quem era você antes de Jesus? Sim. Então é daí onde eu paro e digo, olha, eu tenho que continuar. Lutas daqui, lutas dali, mas eu sei quem é Deus. Uau. E eu não tenho medo do homem hoje em dia. Eu antes tinha medo do homem. Sim. Mas não tenho medo, porque a Bíblia já ensina. E eu vejo que só Ele é que tira a vida e que dá a vida. Uau. Então, e Ele tira a vida e sabe onde colocar a alma. Sim. E o homem? O homem tira a vida e não sabe onde colocar o resto. Então, é isso. Minha vida foi essa. De muita luta, mas era só para conhecer a Jesus. Uau. E agora, como que chega a servir como pastor na igreja? Pode nos falar do processo? O processo não foi muito fácil, porque quando já eu entreguei a minha vida da segunda volta, Sim. e entro na igreja, Ministério Videira, começo a caminhar com o pastor Davi, Sim. começo a caminhar como um jovem qualquer, como uma pessoa simples, Sim. e daí, passando o tempo, já ele conseguia ver os frutos. Okay. E o que acontece? Minha vida, dediquei a Deus. Sim. Eu doei para Deus. Por quê? Porque essa vida que eu estou, daquilo tudo, não tinha como eu recusar isto. Sim. Então, e depois disso, eu fui entregue a um grupo de jovens na igreja. Eu já fui líder dos jovens. Okay. Eu comecei mesmo lá embaixo, Okay. como líder dos jovens, trabalhei como líder dos jovens há algum tempo, Sim. meses, já quase um ano, e depois disso fui consagrado a diácono da igreja, eu servi a igreja, Okay. eu cuidei da igreja, Sim. e é uma das coisas que muitos de hoje em dia querem correr para ser pastor, Sim, para ser lógico, bispo, sim. não sabendo que é bom vocês começar de lá. Sim. Eu como diácono tinha privilégio disso, Okay. servir, fazer as coisas, limpar a igreja, lavar cadeira. Eu me sentia orgulhoso. Por quê? Porque sei
quem estou a servir para isso? Eu não estava a servir para o homem Sim. que estava ali, mas para Deus, porque eu sei que esse Deus, ele trabalha espiritualmente, ele é espírito. Então eu sabia que aqui, se estou a lavar com alegria, com amor. Eu trabalhava. E nesse processo de diácono daí, quase não demorou muito tempo, já fui presbítero. Só para entender, pastor, fui presbítero da igreja, Sim, e comecei a servir a igreja. E chegando o momento de ser pastor, Sim. porque já havia necessidade também, porque o pastor Davi, ele trabalhava somente ele e a sua esposa, e aí havia necessidade de ter mais outro pastor para auxiliar ele. Então é daí onde me consagraram. E no início já não era consagração total, mas era, como é que se diz, um preparo do pastor, para ver como é que eu ia ir nisso. E graças a Deus eu comecei a exercer. Até com isso Deus teve mais outro, como é que posso dizer, outra experiência. Outra experiência, porque pastor Davi e a sua família eles deveriam quis sair para o Brasil. Para o Brasil ficar algum tempo, faz quase um ano. Imagina, é um ano para eu cuidar do povo, enquanto o próprio pastor que era ali não era fácil. Então, eu deveria que saber gerir, saber cuidar desse povo. Aquilo eu acreditei que também foi um ensino, um preparo de Deus, que agora vamos ver como é que esse vai caminhar. Pois é. Então, dali, eu comecei a ver, e graças a Deus não é fácil, pior quando nós somos jovens, liderar mais outros jovens. Eu tenho sofrido isso, eu sofri muito porque alguns, até hoje não conseguem me chamar com aquela autoridade de um pastor. Às vezes alguns dizem, irmão pastor, amigo pastor, como é que é? Quer dizer, com palavras assim, mas isso não tira do que eu sou. Porque eu sei que isto, quando se diz pastor, é uma posição, mas eu sei quem sou eu dentro de mim. Então, eu tenho sofrido isso e já sofri. Hoje em dia, graças a Deus, alguma coisa está a mudar, mas é nesse sentido. E fiquei um ano a cuidar dessa igreja, não só igreja. Eles também têm um centro infantil e ninho de amor. Eu cuidei, eu tinha trabalhador, acima de 15 trabalhadores, 120 crianças. Isso tudo, eu estava a gerir sozinho. Então, para gerir salário dali, fazer aquilo, então não foi fácil. Então, foi um preparo muito grande e até hoje que eu estou aqui a servir no mesmo ministério. Já que falou de sofrimento, talvez já para terminarmos o programa, nos contarmos, já falou que foi desprezado, sofreu, mas talvez contar um cenário mais específico de alguma situação que não foi tão agradável no momento que já estava a exercer o trabalho pastoral e como que Deus ajudou você a superar essa situação e depois dar as últimas contribuições. Exatamente. E falando nisso, eu já fui desprezado e até que tínhamos um outro pastor que veio de outra congregação que queria nos juntar. E aí já começou o desprezo das pessoas. Quem é esse para nos liderar? Quem é esse miúdo para ele mostrar que ele é pastor? Às vezes há pessoas que diziam, será que o pastor Davi só não escolheu ele porque não tinha ninguém para ficar? Foram coisas a lançarem daqui para aqui, mas e aí Deus entra e ele me mostra já aquele versículo de Isaías 41. Isaías 41, desde que ele disse, olha, não tema, porque eu estou contigo. Não vale a pena. Fui eu que te escolhi, não é pastor Davi? Quem te colocou você como pastor dessa igreja? Fui eu que te coloquei. Isso tudo que você está a ver é um preparo. Então, dali Deus já estava a trabalhar muito comigo, falando comigo, me mostrando a força que eu deveria ter, porque chegava um momento nós como humanos, dizer para o melhor então eu deixar esse cargo e eu sentar. Mas aí Deus disse, olha, não é isso que eu te chamei para você sentar, então vai avante, trabalhe, faça, essa obra é minha, não é tua, você como homem, é minha obra, você precisa trabalhar para alcançar mais almas. Então, foi isso que me motivou, sabendo que Deus estava ali comigo, nunca me deixou. Então, isso é uma motivação que eu fiquei de pé. Amém. De pé.
E as últimas palavras para o povo, como pastor, alguma história que gostaria de contar ou algum texto que quer deixar para as pessoas para fortalecer a eles. Claro que já foram fortalecidos através do testemunho. Eu mesmo também fiquei muito impactado, mas últimas palavras de encorajamento para as pessoas que estão assistindo. Muito bem, para as pessoas que estão nos assistindo neste momento, o que eu digo, se você, primeiro falando dos pastores, Sim, sim. talvez tem você que tem sofrido isso, tem passado essa dificuldade, fica a saber que o teu chamado é um chamado divino. Você foi chamado para um mundo sem Deus. Amém. Esse mundo, então, Deus usa você para levar a boa nova para o mundo. Então, você precisa estar forte. E você que está aí nos assistindo também, querendo conhecer mais esse Deus, você precisa ficar firme, porque só Deus é quem faz essas coisas. Você precisa saber que a tua vida, ela tem que ser baseada em Deus. De tudo que você vai fazer, de tudo que a gente vai fazer, tem que ser Deus em primeiro lugar lá. Amém. Tem que estar tudo em primeiro lugar. Nada que a gente pode fazer ou você pode fazer sem Deus, porque isso nunca vai ao fundo. Mas com Deus você pode todas as coisas, porque nós somos vencedores. Amém. Somos mais do que vencedor. Está lá em Romanos, ele diz que nós somos mais do que vencedor. Amém. Então, você que está nos assistindo nesse momento, eu digo que seja forte. Aí eu só deixo esse versículo de lá, Isaías 10, que você pode ler isso, que ele diz, olha, meu filho, não tema. E se você ir lá, Isaías 43 também fala sobre aquele que eu pego, quem vai tirar de mim? Então você precisa entender isso, que fica com Deus, não abandona a tua fé. Melhor você perder tudo, mas não perca a tua fé. Amém. Não perca Deus de vista. Seja teu alvo e você verá que Deus sempre estará lá. Não seria fácil. O próprio Jesus disse que não seria fácil. Sim, claro. Ele disse, olha, você vai sofrer, vamos passar tudo, mas tenha bom ânimo. Então precisamos ter esse ânimo de continuar. Lutas virão. Às vezes tem lutas de dentro para fora. Sim. Os de fora para dentro é fácil você entender, mas lutas que você passa como pastor de dentro da igreja para fora é mais perigosas do que de fora para dentro. Amém. Palavras boas, palavras para pegar e guardar no coração. E muito obrigado, pastor, pelo ter passado aqui no nosso canal, principalmente no nosso programa My Testimony. E nós esperamos ver o pastor mais uma vez. E para você que talvez está a pensar em tirar a sua vida, já ouviu o testemunho aqui do nosso pastor, que Deus é o único caminho. Nós esperamos que, se você está a pensar em tirar a sua vida hoje ou amanhã, que você ainda pode mudar da sua vida. Deus ainda tem planos para contigo. Então, segura a vida, segura Jesus. E quero dizer desde já, não esqueça de seguir o nosso canal. Nós somos o canal Voz Divina. Eu sou o pastor Hortêncio. Até a próxima. Deus abençoe ricamente.